nós iremos em alguns vídeos apresentar algumas dicas, algumas ideias que ajudem na leitura do livro de Tobias. Ajudem a aproveitar o conteúdo tão rico desse livro, que é um pouquinho esquecido, normalmente deixado de lado e que vale a pena ser conhecido. Então esses vídeos não pretendem substituir a leitura do livro de Tobias, mas ajudar na leitura dele. Uma primeira coisa que pode chamar a atenção é exatamente o nome do livro. Embora nós o conheçamos como livro de Tobias, ele começa no versículo 1 do capítulo 1 dizendo livro da história de Tobit. Tobit é o pai de Tobias. Como o centro do livro, o ponto central do livro será o casamento de Tobias, o livro ficou conhecido com esse nome. Mas ele vai girar a história em torno exatamente da vida de Tobit, da família de Tobit, o casamento do seu filho Tobias, a doença de Tobit. Por isso que começa com essa expressão, o livro da história de Tobit, e depois o próprio Tobit irá narrar algumas coisas desta história. O capítulo 1 do livro, particularmente, mas depois também em alguns outros lugares, tem uma riqueza de detalhes muito grandes sobre história e sobre geografia. Tem vários dados históricos, vários dados geográficos. E é muito interessante nós darmos uma olhada para esses dados. Então, por exemplo, lá no versículo 3 do capítulo 1, Tobit diz que ele, junto com outros compatriotas, tinham sido levados cativeiros para a cidade de Nínive, na Assíria. E no versículo seguinte, versículo 4 do capítulo 1, ele diz que quando ele era jovem, aconteceu a separação da tribo de Neftali, da qual ele faz parte, do reino de Davi, ou seja, da tribo de Judá. Só que é curioso, o cativeiro na Síria aconteceu no ano 734 a.C. e a divisão do reino aconteceu em 931 a.C. Ou seja, tem uma diferença de quase 200 anos aqui. Ele diz que era jovem em 931 a.C. e que foi levado ainda para a Síria em 734. São 200 anos. E depois, lá no final, o livro vai fazer uma outra referência de algo que acontece mais de 100 anos mais tarde. Ou seja, teríamos uma diferença de 300 anos aqui. O versículo 15 do capítulo 1 diz que, quando foram levados lá para a Síria, o rei era Salmanasar. E que quando Salmanasar morreu, quem passou a reinar no seu lugar foi seu filho Senaqueribe. Acontece que Senaqueribe não sucedeu Salmanasar. Depois de Salmanasar teve o reinado de Sargon, que durou vários anos, e aí sim veio o reinado de Senaqueribe. O capítulo 5 tem uma menção de que da cidade de Ecbatana até a cidade de Rages tem uma distância de 2 dias de caminhada, ou seja, dá para ir a pé de Ecbatana até Rages em 2 dias. Acontece que de Rages até Ecbatana a distância é de mais ou menos 300 quilômetros. E além disso, Ecbatana fica 2.000 metros mais alto do que Rages. Ou seja, é preciso fazer uma caminhada de 300 quilômetros na subida. Não dá para fazer isso em 2 dias. É claro que essas coisas eram bem conhecidas dos judeus, né? Essa distância de cidade, esse período de tempo, são, poderíamos dizer, uns erros muito grosseiros. E por que o livro tem esses erros grosseiros? Justamente para mostrar para o leitor, esse não é um livro histórico, não se trata de uma biografia de alguém, não é isso. O livro de Tobias é um livro sapiencial, ou seja, ele não pretende contar a história real de uma pessoa. É muito possível que quem escreveu tenha se inspirado na vida de alguém, ou talvez até nas vidas de várias pessoas, mas ele não é um livro histórico, no sentido de que vai relatar fatos realmente acontecidos, né, que dá para colocar data, local. Essas diferenças muito grosseiras já deixam perceber isso. Então, trata-se de um livro sapiencial, ou seja, um daqueles livros bíblicos que procuram refletir sobre as coisas da vida a partir da fé em Deus, a partir da fé judaica. É esse o propósito do livro de Tobias, né? Fazer uma reflexão
muito mais particularmente no caso desse livro, sobre a família, sobre a vida da família, educação do filho, como a gente vai seguir depois ao longo do livro. Também é bom a gente deixar claro que esse livro não será encontrado em edições protestantes da Bíblia, porque até pouco tempo atrás só havia a versão grega do livro de Tobias, não tinha o original, que provavelmente foi escrito em aramaico. Há pouco tempo foi descoberto esse texto em aramaico. Mas os judeus haviam recusado alguns livros escritos originalmente em grego, e depois Martinho Lutero, quando provocou a divisão da igreja no Ocidente, também considerou que esses livros escritos originalmente em grego não eram inspirados por Deus e tirou da edição protestante da Bíblia. Então, nas edições protestantes, edições evangélicas da Bíblia, não será encontrado o livro de Tobias. Agora, a Igreja Católica, como desde o começo do cristianismo, reconhece sim esse livro como livro inspirado, como parte da Sagrada Escritura.